Olá a todos, meu nome é Yasmin de Souza, eu sou graduanda no curso de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Vale do São Francisco e também bolsista do Programa de Educação Tutorial PET Saneamento Ambiental. Hoje vim apresentar o trabalho intitulado Diagnóstico Preliminar e Qualidade da Água do Riacho das Porteiras em trecho urbano de Petrolina, de autoria da tutora do programa, a professora Miriam Cleide Cavalcante de Amorim, e dos bolsistas Yasmin de Souza e Leonardo José Paiva. Para contextualizar, é importante falar que os riachos urbanos são componentes muito importantes do sistema de macrodrenagem das cidades. Contudo, com o avanço da urbanização, grande parte dos riachos sofrem modificações. A descaracterização de riachos ela também ocorre ao longo da bacia hidrográfica do São Francisco. Então, grande parte de seus afluentes acabam perdendo as suas características naturais e por conta justamente das intervenções antrópicas. Então, um exemplo é o Riacho das Porteiras. Ele é afluente do Rio São Francisco e acaba sofrendo com essa pressão das ações antrópicas. Então é importante falar que o Riacho das Porteiras está situado no município de Petrolina, em Pernambuco, e ele possui sua origem no perímetro irrigado Nilo Coelho. E ao longo do seu curso ele possui indicadores de intervenção antrópica. Por estar situado também em um grande polo de fruticultura irrigada do país, o Riacho das Porteiras ele tornou-se também um receptor de resíduos agrícolas. Então, bem como os sedimentos dessas áreas agricultáveis, o que acaba contribuindo para o processo de eutrofização do Rio São Francisco, já que ele é um de seus afluentes. Então, em vista disso, diagnósticos do meio físico e também o monitoramento da qualidade da água de corpos hídricos são essenciais para que se compreenda melhor o estado desses ecossistemas aquáticos e qual a relação disso com os impactos ambientais associados à expansão da urbanização. Então, o presente trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico do meio físico no entorno do trecho urbano do Riacho das Porteiras, no município de Petrolina, e avaliar a qualidade da água a partir da determinação do Índice de Qualidade da Água, IQA, e também do Índice de Estado Trófico, IET, e assim verificar a influência do uso e da ocupação do solo neste ecossistema hídrico. Em relação à área de estudo, Petrolina ela está situada na mesorregião São Francisco pernambucano e é um polo muito conhecido junto com a sua cidade vizinha, Juazeiro, um polo muito conhecido da região administrativa de desenvolvimento integrado, conhecido principalmente pela fruticultura. E o clima predominante na região é o semiárido, com um período chuvoso que se inicia em novembro e termina em abril. Na figura 4, nós temos o mapa da microbacia do Riacho Porteiras. Para a determinação dos pontos de visitação, foi utilizada a ferramenta do Google Maps. Esses pontos eles foram definidos a partir de alguns critérios. Dentre eles, precisávamos de um trecho do riacho antes da influência urbana e em locais densamente povoados, além também de um ponto que mostrasse aí que representasse um montante de lançamentos das estações de tratamento de esgoto do município. E dessa forma foram estabelecidos então 5 pontos amostrais. O diagnóstico preliminar e estrutural foi realizado por meio de uma tabela semi-estruturada e foi preenchida com base na identificação visual dos aspectos que estavam presentes nela, que eram presença de interconexão, assoreamento, moradia nas margens, utilização para recreação, proliferação de insetos ou outros animais e a presença de resíduos sólidos, presença de macrófitas e, por fim, a presença de vegetação no entorno, a mata ciliar. Já em relação à qualidade da água, foram determinados 2 índices. O Índice de Qualidade da Água, o IQA, conforme a metodologia de CETESB de 2006, e também o Índice de Estado Trófico, o IET,
Então, foram realizadas 2 campanhas de coletas no ano de 2021 para poder abranger tanto o período chuvoso quanto o período seco, e foram determinados 2 pontos amostrais daqueles 5 pontos determinados anteriormente, que seriam então determinados, né, o IQA e o IET. Então foram escolhidos o ponto U por ele estar localizado fora do perímetro urbano, então ele ainda não teria influência no meio urbano, e o ponto 3, o P3, por ser o ponto que está a montante de 2 estações de tratamento de esgoto da cidade. Então, após a coleta, as amostras elas foram encaminhadas para o Laboratório de Engenharia Ambiental, o LEA, que está situado no campus Juazeiro da Univasf, e foram então realizadas as análises, todas com base em Alfa 2012. Então, as análises realizadas foram as fisicoquímicas, que se enquadram então temperatura, pH e turbidez, a determinação de Escherichia coli e também da demanda bioquímica de oxigênio, de BO5, e dos nutrientes, nitrogênio total e fósforo total, bem como a série de sólidos, né, sólidos totais, e o oxigênio dissolvido pelo método de Wickler, como mostra a figura 7. Então, como resultados, essa tabela 2, ela resume os resultados das observações in loco que foram feitas para a caracterização do diagnóstico preliminar. E aqui eu gostaria de destacar o ponto do assoreamento das margens, que foram encontrados em 3 dos 5 pontos observados, e também a presença de resíduos sólidos na margem, a margem do riacho, que foi observado em 4 dos 5 pontos. Já a tabela 3, ela traz, então, as características físico-químicas da água do Riacho das Porteiras nos pontos 1 e no ponto 3. Então, em destaque, o índice de qualidade da água, que obteve, foi determinado o valor de 6 para o P1 e o valor de 8 para o P3, o que classifica, então, a qualidade da água dos 2 pontos como péssima. E em relação ao índice de estado trófico, os valores obtidos foram 41 para o primeiro ponto, o P1, e 49 para o P3, o que classifica, então, o estado trófico desse ambiente aquático como mesotrófico. É importante mencionar que os resíduos sólidos que foram encontrados à margem, do Riacho das Porteiras, ele fere o inciso 1º do artigo 4 da Resolução CONAMA, Resolução 307 de 2002, que ela proíbe justamente a disposição de resíduos em corpos de água e em áreas protegidas por lei, como é o caso das margens do riacho. E nesse diagnóstico também foi possível verificar a infração na lei de número 12.727 de 2012 e pela supressão da mata ciliar, que foi observado também ao longo do curso do Riacho das Porteiras, e pela ocupação indevida do solo, as residências muito próximas à margem do riacho. Então, o perímetro urbano, no contexto abordado do presente trabalho, ele delimita a distância mínima de construções para as margens do Riacho das Porteiras, variando entre 30 e 50 metros de distância, o que infelizmente não é respeitado. Então é importante também mencionar que a mata ciliar nas margens de fluxos d'água, ela é de fundamental importância para a manutenção do equilíbrio desse ecossistema aquático. E outro aspecto também que foi encontrado foi a presença de algumas plantas aquáticas, como a Eichhornia crassips, que é popularmente conhecida como a baronesa, que ela já é um bioindicador conhecido aí na literatura de ambientes eutrofizados, o que corrobora com os valores de IQA e de IET que foram obtidos nesse estudo. Então, os resultados do diagnóstico preliminar realizado nesse estudo, eles demonstram os impactos que a área urbana do município de Petrolina gera no Riacho das Porteiras, e deixando também evidente a necessidade de serem adotadas medidas de recuperação das margens desse riacho no trecho urbano avaliado. Em relação à qualidade da água do Riacho das Porteiras, ela apresentou variações, o que pode ser explicado pelas diferentes fontes de contaminação,
porque tem tanto as cargas difusas das áreas agrícolas e também os lançamentos de esgoto e de resíduos sólidos. Então, em relação ao índice de qualidade da água e aos graus de eutrofias, os valores encontrados eles são indicadores de um moderado enriquecimento de nutrientes e de crescimento planctônico no riacho. Já os resultados que foram obtidos, com todo esse estudo que foi realizado, eles são subsídios para os gestores públicos elaborarem práticas e também ações de recuperação e proteção do riacho, tanto no seu meio físico quanto no seu meio biótico. Então, os estudos posteriores para avaliação de resíduos, de agroquímicos e também de metais pesados, seria muito interessante para avaliar a influência da área agrícola no Riacho das Porteiras. Gostaria de agradecer ao PetMec pelo incentivo financeiro e à Univasso pelo apoio institucional. Aqui está o contato dos autores. Muito obrigada pela atenção.